Sim, é exatamente isso que você viu na thumb, o novo Affinity Studio está entre nós e hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, as primeiras impressões e algumas coisas assim que eu já notei nesse novo programa. Eu já tenho coisas pra reclamar, mas eu também tenho coisas pra elogiar nessa nova etapa do Affinity que chegou aí pra gente agora, pra gente que é designer com tudo. Sejam bem-vindos à liberdade criativa do Affinity. Agora designer, foto e publisher são uma única coisa, é isso mesmo. Agora a gente já tem o novo Affinity Studio, tem essa pegada de trazer todos os três softwares dentro de um único programa, um único aplicativo. E eu achei isso muito bom para quem gosta de minimalismo ali na sua barra de tarefas do seu Windows ou no seu dock. Vai ter agora só um aplicativo da Serif e não três para ficar ocupando ali o seu espaço. Então eu acho que isso aí é muito bem-vindo, a gente trazer os três aplicativos para dentro do programa. Uma coisa que podia preocupar em relação a isso seria ao desempenho, porque você tem muito mais ferramentas, você tem três programas atrelados a um, mais algumas coisas que eu vou comentar durante esse vídeo. Mas, pelo meu uso até agora, eu devo dizer para vocês que a otimização tá assim em uns 80%, tá? Ainda tem umas coisas a gente falar sobre isso. E o mais legal é que agora o Affinity Studio com os três aplicativos, ele é totalmente gratuito, com algumas pequenas ressalvas, é claro, que eu vou falar para vocês aqui, mas por enquanto a gente tem um aplicativo livre pra gente poder trabalhar e é isso que a Serif traz pra gente como proposta, né? Totalmente gratuito, liberdade criativa, muito legal. Eu quero trazer para vocês do meu ponto de vista de ontem para hoje, porque faz mais ou menos 24 horas que ele foi lançado, da data de gravação desse vídeo. Eu já fucei muito no aplicativo, eu já vi muitas coisas que mudaram, outras coisas assim que a Serif deixou a desejar, e eu vou trazer para vocês em forma de tópicos, e conforme eu achar necessário, eu vou apontando para vocês algumas comparações com o Affinity V2. Vale ressaltar que eu sou um designer mais focado pro vetor, então algumas partes do foto ali, do publisher, que são a parte de diagramação e a parte de fotografia, de composição, não é muito meu forte, então eu não fucei tanto nessas partes. A minha parte é mais vetorial e eu vou falar muito mais sobre essa parte vetorial do que das outras em si. Vamos lá, então são 7 pontos, são 7 coisas que eu quero apontar para vocês sobre essas novas mudanças, das coisas que eu vi assim, que eu acho que são mais relevantes. E eu queria começar falando sobre o Hitson, que é a nova IA assistente dentro do Affinity, e eu quero dizer para vocês que eu não sei se ele é bom, porque eu não consegui testar ele, porque lá no meu software o Hitson não funciona. Infelizmente, quando eu clico lá para digitar alguma coisa, alguma pergunta, ele simplesmente crasha o programa, eu não consigo utilizar. Ele vem com essa proposta de ser um assistente do qual você pergunta para ele alguma coisa dentro do programa e ele vai te responder, mostrar alguma coisa ali, tipo, como é que eu adiciono novas pranchetas? Como é que eu alterno a ordem de camadas? O Hitson vem com essa proposta, mas eu ainda não consegui utilizar, justamente por uma limitação técnica. Eu não vou conseguir trazer para vocês se ele é bom ou se ele é ruim, então eu já quero tirar o Hitson já aqui desse primeiro tópico e futuramente, quando ele for consertado, eu trago para vocês alguma coisa sobre ele. Número 2, nós temos a nova ferramenta de distorção de Puppets. Essa nova ferramenta, ela vem ali no conjunto de ferramentas de seleção e ela é justamente pelo que o nome diz, né? Ela é uma ferramenta de distorção, do qual você pode utilizar pins ou puppets para fazer distorções nos seus... Na verdade, não faz em vetores, eu ia falar vetores, mas ele faz nos pixels. Você pode pegar uma forma ali, você converte ela em pixels, ou o próprio assistente do Affinity, aquele antigo que ainda continua no programa, ele faz a conversão para você e você pode utilizar esses puppets aí para deformar as formas que você já desenhou. Para mim, ela não é tão útil, mas tenho certeza que para muitas pessoas, muitos designers aí vão tirar bom proveito dela. E é melhor ter essa opção do que não ter no programa. Então vem aí uma adicional, que pra mim é ok, mas pras pessoas aí pode ser ruim, não fede nem cheira, e pra outras pessoas pode ser algo revolucionário. Número 3, a gente já tem a interface mais bonita, entretanto a gente tem uma iconografia mais feia. O Affinity, ele renovou a sua interface. Eu devo dizer que o programa agora tá muito mais bonito, eu gostei muito mais dessa proposta de janelas mais arredondadas. Alguns painéis ainda continuam a mesma coisa, mas algumas opções foram remodeladas ali, então eles deram uma mexida assim nessa parte de design da interface e que ficou mais bonito, sim, principalmente a tela de boas-vindas, que foi totalmente repaginada, também a tela de exportação também foi totalmente repaginada, e eu acho que foi muito bem-vindas essas mudanças. Entretanto, a iconografia que foi desenhada no aplicativo, ela deixou um pouco a desejar. Eu prefiro muito mais a versão 2, que os ícones ali são mais sutis, são ícones assim mais minimalistas do que essa proposta de interface minimalista que eles fizeram aqui, mas é uma coisa assim que eu acho que eles podem implementar futuramente, e isso também não tem tanta relevância pro seu workflow, tá? Ele só tá um pouquinho mais feio, ok, mas isso é uma opinião minha, deixei nos comentários caso você queira debater sobre esse assunto aqui nos comentários, fala pra mim que você discorda e fala, não, eu não gostei da iconografia também, ou eu gostei da iconografia, acho que você tá maluco, enfim, usa aí que abre de comentários pra falar pra mim o seu ponto. Uma coisa também falando sobre a iconografia, que eu quero ressaltar rapidinho, é que agora você não tem mais a opção de ícones coloridos, agora você tem que usar eles monocromáticos, porque só tem essa opção agora no programa, e eu sei que muita gente vai ficar revoltado com isso, mas enfim, é o que a gente tem por agora.
Particularmente eu gosto deles monocromáticos, sempre usei, então pra mim tá excelente. Tirando o fato de ele tá feio, né? Número 4, pranchetas personalizadas. Finalmente temos a opção de adicionar pranchetas personalizadas dentro dos nossos projetos. Obrigado, Affinity. Eu queria tanto mostrar pra vocês o textão que eu enviei pra Affinity. Tem muito tempo já. Desde aquela época eu fiz o último vídeo aí falando sobre... vai estar aparecendo aí no card, inclusive. Sobre as coisas que eu odeio no Affinity. Um dos pontos era esse. Eu não conseguia adicionar pranchetas personalizadas dentro dos programas. Eu tinha que ir lá desenhar uma forma com o tamanho da prancheta que eu queria, ou pegar uma prancheta do tamanho do documento e simplesmente modificar ela, e agora não, eu consigo adicionar ela do tamanho personalizado já direto dentro do programa. Obrigado, Affinity. O trabalho com prancheta de vocês dentro desse novo Affinity Studio ficou realmente muito bom, então esse aí é um ponto muito positivo. Finalmente temos esse recurso aí que eu esperei tanto. 5. Travamentos com alinhamento magnético. Esse bug tá meio chato, pelo menos ocorreu comigo. Quando eu ativo essa opção de alinhamento magnético, que é aquele imãzinho que fica lá na parte de cima do programa, infelizmente eu tô tendo muitos travamentos no meu programa, algumas vezes chegou a crashar, isso tá muito chato, tá atrapalhando um pouco o meu workflow. Eu consegui criar um projeto ontem, né, para um cliente, inclusive eu sou meio maluco, né, mas enfim, eu criei um projeto para um cliente ali de um cardápio dentro do Affinity Studio. Simplesmente ele travava muito por causa dessas opções de alinhamento, chegando em alguns momentos em que eu tive que desativar para eu conseguir trabalhar, tá? Isso aí tá meio aquém ainda, mas é a versão 1.0, a gente entende que é esse monte de bug, basicamente é uma versão beta ainda, porque quem testou a beta foram outros designers lá que foram contratados pela Serif, e agora a gente tá basicamente num beta público, então esses erros vão sim acontecer, a gente sabe disso, mas é uma coisa assim que já tá aí pra corrigir, fica como feedback aí, pessoal da Serif. Número 6, personalização do estúdio. Cara, eles não arrumaram essa questão dos painéis. Eu reclamei também lá naquele último vídeo sobre a questão de acoplar painéis, mais painéis nas laterais do Affinity. Isso ainda funciona no Windows, mas ele não funciona no Mac, que é o sistema operacional que eu uso hoje. Eu queria muito poder acoplar mais painéis nas laterais ali do Affinity, colocando 2 ou 3 colunas, enfim. Eu uso uma tela aqui de 55 polegadas, então para mim é possível ter esses vários painéis aqui para fazer os meus trabalhos. Mas enfim, no Mac não tem como, no Windows tem como, e essa é uma parte meio chata. Eu acho que ele deve ter sido pensado para MacBook ou alguma coisa assim, e então você não tem a opção de colocar mais colunas de painéis nas laterais dos programas, né? Vamos consertar isso aí, pessoal da Serif, por favor, vamos trazer a opção da gente poder colocar painéis ali nas laterais. Obrigado, eu agradeceria muito se viesse essa opção e eu não ter que ficar colocando vários painéis ali em forma de abas no meu programa, que eu achei isso meio chatinho. E número 7, eu gostaria de falar das diretrizes, que foi outra reclamação que eu fiz lá naquele vídeo e ainda continua uma bosta. As diretrizes do Affinity não são legais, você só consegue colocar elas dentro da sua página onde você está trabalhando ou dentro das pranchetas. As diretrizes não ultrapassam a linha de limite ali das pranchetas, e você também não consegue personalizar individualmente essas diretrizes, você só consegue colocar uma cor em todas, como eu já tinha explicado lá no outro vídeo, e fica essa parte também da delimitação aí dentro da prancheta, que eu acho muito chato. Eu queria muito que ele ultrapassasse, eu queria muito poder colocar as minhas guias de cores diferentes, poder rotacionar elas igual o próprio CorelDRAW já faz, mas infelizmente a gente ainda não tem isso. O painel é a mesma coisa, a funcionalidade delas é a mesma coisa, e eu acho que seria muito viável se a gente pudesse ter essa personalização das diretrizes, mas por hora ainda continua a mesma coisa. Uma coisa que eu acho que as pessoas vão odiar, a maioria das pessoas vão odiar, é a questão de você ter que atrelar o seu Affinity a uma conta do Canva. Isso é obrigatório, e se você não fizer isso, você não utiliza mais esse novo Affinity. Ah, mas eu preciso ser Canva Pro para assinar o Affinity? Não é gratuito? Não, você não precisa ser Canva Pro, você só precisa atrelar a sua conta do Canva a ele. Você só precisa ser Pro caso você queira utilizar as ferramentas de inteligência artificial, geração de imagens, remoção de fundo ou outras quaisquer ferramentas de inteligência artificial que você queira utilizar dentro do Affinity. Eu virei assinante Canva para poder utilizar essas ferramentas, para trazer as informações aqui para vocês, e outra, eu também queria assim começar a utilizar inteligência artificial, porque eu não sou um cara que utiliza tanto para poder fazer meus criativos, mas eu acho que é válido sim eu ter pelo menos uma inteligência artificial além do chat GPT para poder criar conteúdo, poder criar as minhas coisas, fazer meus criativos. Acaba facilitando muito o trabalho e eu tô quebrando essa minha barreira de entrada na IA com design hoje. E aí você pode estar pensando aí que no último vídeo eu tinha criticado, na verdade eu estava torcendo para não vir nenhuma modalidade de assinatura para dentro do Affinity. Isso basicamente é um meio termo, porque você tem sim a modalidade de assinatura, mas ela não é obrigatória. Então eu acho que foi uma boa jogada do Canva fazer isso, justamente porque você tem agora as ferramentas poderosas que são o Affinity, sempre foram. Basicamente você tem ali a V2 com um pouquinho de turbinação de forma gratuita, e você tem ali uma versão Plus
ferramentas que são elas com inteligência artificial. Você precisa pagar o Canva Pro para você utilizar, para você ter proveito das ferramentas do Affinity? Não, você não precisa. Se você já é acostumado com a V2, você pode simplesmente baixar o novo Affinity Studio e continuar usando de forma gratuita, claro, só atrelando a sua conta do Canva ali ao Affinity Studio, e você pode utilizar normalmente, igual você utilizava a V2, construindo seus arquivos, trabalhando normalmente, porque o programa é free, ele é gratuito e vai continuar sendo gratuito pelo menos para sempre, que é como eles disseram, né? Esse discurso de liberdade criativa foi uma coisa assim que eles abordaram lá na apresentação, inclusive eles fizeram um ataque bem sutil assim a empresas que cobram um absurdo sobre assinaturas, e uma frase que eles falaram lá na apresentação que eu achei muito válida foi a questão de a criatividade, ela não tem que ser um luxo e sim ela tem que ser um direito. Então, no caso, você tem que pagar caro para você ter a ferramenta para você criar ali no meio digital, como Photoshop, Illustrator, alguma coisa assim. O Canva, a Serif, eles trouxeram isso de você ser livre para você poder criar. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês nessa nova etapa do Affinity sobre essa questão de ter o plano de assinatura, de ser gratuito, do que vai ser daqui para frente. Agora que a gente já tem essa revelação do que é o novo Affinity Studio, eles vêm com essa proposta de você ter e não ter o modelo de assinatura, e a gente pode pensar em dois caminhos aqui que o programa pode vir a ser futuramente. O primeiro deles, né, uma das primeiras hipóteses, pode-se dizer que talvez, e só talvez, que é uma preocupação muito grande dos designers, né, que é que esse modelo de assinatura venha a se tornar obrigatório futuramente e que ele seja um modelo como a gente está vendo as outras empresas fazerem no mercado. A gente vê empresas como a Netflix, a Amazon, a própria Adobe, elas fazendo modelos de assinatura que são hoje de preços abusivos, e eu acho que é o seguinte, eles vêm com uma boa proposta no começo ali, toda empresa que adotou esse modelo de assinatura foi assim, a gente espera que na Serif não seja, mas eles sempre trouxeram uma boa proposta com preço baixo, com coisas assim que parecia que você estava realmente pagando o que vale para você usufruir de material, ou às vezes até menos, e aí depois que você se acostuma, que você fica dependente desse tipo de serviço, de produto, eles vão lá e fazem o que quiser com você que é consumidor, e aí você fica preso tendo que pagar valores exorbitantes, e no caso de programas de aplicativos de streaming, por exemplo, você ainda tem que ficar vendo anúncio para isso. Se você paga um plano mais barato, você não pode dividir a tela com ninguém, e enfim, tem muitas práticas aí dessas empresas que começaram bem e depois viraram essas mercenárias aí, estão fazendo a pirataria voltar, né? E é uma coisa assim que há uma possibilidade de acontecer? Talvez, a gente não prevê o futuro e a gente, mesmo que o discurso seja de que isso não vai acontecer, essa estratégia pode acabar não sendo uma estratégia viável do Canva e o pessoal da Affinity, e aí eles terem que mudar a estratégia de mercado deles, o que seria muito ruim para nós. Entretanto, a gente pode também ver o lado positivo disso, que é o outro caminho que eu quero falar para vocês, que é a questão do público-alvo do Canva hoje. O pessoal do Canva, o pessoal que usa Canva hoje, eles não são, majoritariamente, não são profissionais do ramo do design, tá? São pessoas comuns, são donos de estabelecimentos, são pessoas que gostam de fazer um criativo à toa, às vezes autores de livros, enfim. Essas pessoas, elas não estão dispostas ou elas realmente não querem pagar um designer para fazer as suas peças visuais. Às vezes, eu tenho um volume muito grande de publicidade, mas eu não ganho muito, então eu não posso pagar um designer, ou eu simplesmente não acho justo pagar um designer. Tudo bem, eu esbarrei aqui na câmera. Tudo bem, a gente sabe que não é todo mundo que pode, não é todo mundo que quer, e isso é um direito de todo mundo de não pagar um profissional para fazer isso, então acaba se tornando um DIY do design, e aí esse comerciante, essa pessoa, esse perfil de usuário do Canva acaba optando pela ferramenta Canva para fazer seus próprios criativos, e tá tudo bem, esse é o público-alvo do Canva, pelo menos até hoje é isso. E aí o que eu acredito? Se a pessoa não tá disposta a pagar um valor alto para um profissional executar esse trabalho, se o Canva aumentar o preço, provavelmente ela também não vai querer ficar pagando caro para ela ainda assim colocar a mão na massa. Então esse é um cenário deveras positivo, né? E aí a gente acaba que pode ter um possível aumento? Pode, mas talvez não seja tão alto assim. O Canva tá crescendo muito, tá investindo muito em ferramentas de IA, tá facilitando bastante a questão de usabilidade ali. Nessas novidades que vieram aí no evento, você pode fazer design de e-mail marketing agora dentro da ferramenta. Você tem ali formulários de captura de leads dentro da própria ferramenta do Canva, que foi uma novidade que chegou também. Enfim, tem bastante coisa que o Canva tá fazendo e ela tá se tornando uma concorrente muito forte aí no mercado de design, no mercado de criativo, no mercado
de artes, enfim, o Canva tá vindo aí, e quanto mais concorrências a gente tiver, a gente que é usuário final dessas ferramentas, dessas plataformas, melhor pra gente porque a competição aumenta a necessidade das empresas trazerem diferenciais, qualidade, preço bom, então para isso realmente é muito bom pra gente. Então esse seria o ponto positivo que eu vejo assim no futuro, se essa estratégia do Canva der certo, eu acho que isso seria muito bom pra gente. Agora eu quero falar com você, que é usuário de Affinity no iPad, eu também sou usuário de Affinity no iPad, nós ainda não recebemos uma versão do Affinity Studio pro iPad, mas eles já prometeram que em breve vão trazer novidades pra gente, e aí assim que vier também eu vou trazer novidade pra vocês. Particularmente eu gosto muito de fazer criativos no iPad, então eu acho que essa ferramenta nova vindo pro iPad também vai ser muito bom. Tem a questão da necessidade de estar conectado na internet para utilizar os programas Affinity, eu fiz esse teste ontem e ele funciona sem a internet depois que você vincula a conta, mas eu acredito que seja igual a PlayStation faz com os jogos, que você de vez em quando tem que estar online apenas para ficar verificando a licença, então eu acho que você vai ter que fazer isso e no iPad tomara que seja assim também, porque se você tiver que estar conectado o tempo todo, não é uma boa ideia. E agora para vocês que ainda tem a V2, não quer migrar de jeito nenhum, não quer fazer o vínculo com o Canva, não quer assinar, não quer saber nada de IA, o que muda para vocês? Basicamente, por hora não vai mudar nada, você pode utilizar tranquilamente a sua V2 aí, pode continuar trabalhando com o seu software, ele é livre, ele é seu, essa modalidade é muito boa por causa disso, só que a gente vai ter um porém aí. Futuramente, quando essa ferramenta, o novo Affinity Studio, isso é uma especulação, tá? Se o novo Affinity Studio ele vier a ser um sucesso no mercado, a crescer bastante, a Serif ela vai acabar tirando essa opção de download dessas ferramentas dos seus servidores e você não vai encontrar mais para fazer download se você quiser continuar usando a V2 ainda. E aí, qual que é a minha sugestão? A minha não, na verdade é a sugestão do pessoal lá do grupo de design do qual eu faço parte. Você encontra os instaladores hoje, tá? Faz isso atualmente, se você não pretende migrar, ou se você pretende também, por algum motivo no futuro você tiver que usar esse software, essa V2, pega os instaladores hoje dos programas Affinity, Photo Designer, Publisher, PC e Mac, iPad infelizmente não tem como fazer isso, baixa eles e coloca em um local seguro, talvez na nuvem, coloque em mais de um local, por favor, porque aconteceu uma tragédia comigo esses dias, eu conto pra vocês em um outro vídeo. Deixa lá guardado para que você possa utilizar a ferramenta no futuro, porque se isso chegar a acontecer com a Affinity, vocês vão sentir falta dos instaladores, e aí você vai ter que entrar num site russo da vida aí para encontrar o instalador, o instalador, né? Instalador é do The Last of Us, para encontrar o instalador desse programa para que você possa utilizar na sua máquina novamente. Então, como eu ia dizendo, você pode continuar utilizando ele normalmente. Para você que tem compras lá, que você fez compras na Serif e quer migrar para o novo Affinity Studio, você ainda tem acesso, basta você entrar ali no menu inicial, ali na página inicial, clicar no seu nome, fazer o vínculo da sua ID, o Affinity, com o novo Affinity Studio, e aí você tem acesso aos seus downloads de novo. Todos funcionam super bem ali dentro do programa, então beleza, tranquilo, você não tem dor de cabeça caso você esteja buscando seus downloads. Bom, agora sendo sincero para vocês, nesse perfil de pessoal que ainda é atrelado ao V2, não quer migrar para ferramentas de inteligência artificial, vale a pena migrar para o Affinity Studio? Sinceramente, por hora não. Pode continuar utilizando a sua V2, porque se você não vai fazer a assinatura do Canva, você vai ter as mesmas ferramentas, só que numa interface só. Claro que tem um benefício de você ter um único aplicativo instalado no seu computador e ter acesso a todos os outros recursos dentro desse único aplicativo. Essa, por enquanto, é a única vantagem que eu vejo para esse perfil de pessoa que não quer fazer assinatura. Agora, você tem que estar ciente de que você não vai mais receber atualizações do Affinity. Se tiver alguma melhoria ali nesses pontos, nesses tópicos ruins que eu destaquei lá no começo do vídeo sobre elas, né? Se tiver alguma melhoria para elas, vocês não vão ter acesso, só o pessoal que está no Affinity Studio agora vai ter acesso. O Affinity Studio está entre nós, liberdade criativa chegou, como diz o pessoal da Serif. Eu tô muito feliz, eu utilizo o Affinity há uns 3 anos, agora não sei dizer, talvez até mais. E eu tô muito feliz porque eu gosto muito do Affinity e essa novidade aí é a maior novidade que eu vi até agora, desde que eu comecei a utilizar o Affinity. Realmente muito bom, é muito bem-vindo. Eu fico muito feliz que eles estejam trazendo novidades, novos recursos para dentro do programa. Futuramente a gente vai trazer mais vídeos sobre o Affinity no estúdio, né? Agora o meu foco é esse, provavelmente a gente não vai ter mais um vídeo da V2. Se tiver, vocês vão ver na thumb, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar também seus pontos, observações e algumas outras coisas que eu deixei de citar nesse vídeo aqui sobre o Affinity V2. Como eu disse para vocês, ele é um programa assim que veio para inovar, talvez
talvez competir com outras empresas que sejam mercenários do mercado, como eles mencionaram lá na apresentação, e a gente vai aproveitando agora essa nova fase do Affinity. Não esquece do like aí também, e a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá bom? Valeu, falou e até a próxima.